Olá, telespectadores da TV Outro Nível. Estamos aqui recebendo o Dr. Nilson Muniz, ele que é psicólogo, e vai bater aqui um papo com a gente respondendo sobre algumas questões relacionadas à traição. Mas por que as pessoas traem? Esse é um tema bem controverso, hein, doutor? Bom, a infidelidade geralmente ela é vista como uma coisa de pessoas imorais, ruins e também insensíveis. É correto, doutor, falar sobre isso? Que as pessoas de fato são imorais, são ruins, são insensíveis quando elas praticam alguma traição? A gente até coça assim a cabeça para responder sobre isso. Olha só, nós temos várias vertentes para pensar sobre esse fenômeno da traição. Quando a gente fala, por exemplo, se a gente pensar numa vertente psicológica, temos um autor, que é o Freud, que ele é de uma corrente, né, que a gente chama psicanálise, uma corrente de pensamento, que ele fala que boa parte da traição são projeções. Por exemplo, o que ele chama de projeção? De uma maneira simplificada, vontades que eu tenho em mim que me causam mal-estar e que eu projeto no outro, por exemplo. Então, de acordo com essa vertente, esse fenômeno da projeção explicaria, por exemplo, ciúmes e alguns desejos relacionados à traição. Mas isso seria do ponto de vista psicológico. Então, a gente pensar que, às vezes, a pessoa trai, né, por conta de um perfil que ela tem dos seus desejos, ou às vezes ela pode trair como uma forma reativa diante de determinada insatisfação que ela viva. Quando você vai tentar entender esse processo, fulano me traiu porque eu dei algum motivo, fulano traiu porque é da característica dele, se nós formos olhar somente do âmbito psicológico, nós não entraríamos numa questão a priori de julgamento de valor. Esse conceito de moralidade, aí a gente precisaria pensar de uma outra forma, que seria a partir da antropologia. A antropologia ela fala que os seres humanos eles não são monogâmicos, que não existe nenhuma espécie, ou melhor, existem poucas espécies, parece que pinguins, tem um determinado pinguim. Então, são poucas espécies da natureza que têm como característica a monogamia. Ah, o indivíduo tem uma parceira, vive com esta parceira, este animal, e morre com ela. A poligamia, né, de acordo com muitas vertentes antropológicas, é uma condição natural dos seres humanos. E a exigência pelas relações monogâmicas, ela veio se dar, né, através de conceitos de moral e de cultura e que preconizam. E aí, dentro dessa visão antropológica, por que seria tão difícil manter a fidelidade? Porque, historicamente, existe uma tendência de experimentação. Quando você faz uma opção pela monogamia, você acaba que esses desejos eles precisam ser negligenciados e nem muitas pessoas conseguem controlar as suas vontades, seus desejos e muitas das vezes caem na infidelidade. Doutor, tem um caso extraconjugal. Reflete de que algo não está bem dentro desse relacionamento? Outra pergunta complexa do Alex, porque olha só, nós podemos pensar que muitas das vezes eu posso ter uma família adequada, saudável, saudável por baixo conflito, e ainda assim o indivíduo trair. Esse indivíduo ele pode trair porque ele percebe que nas relações extraconjugais, atestado sobre a sua capacidade de conquista, seu poder de persuasão, de sedução. E para esse indivíduo, isso é normal. Não há uma necessidade motiva, é um modo de funcionamento, por exemplo. Não haveria um motivo, não há necessidade de um conflito. E geralmente a gente percebe mais esse tipo de comportamento entre homens, né? Por conta de vivermos numa cultura machista, a gente percebe isso mais em homens. Quando nós vamos ver as infidelidades femininas, em sua maioria, são geralmente as infidelidades ocorrem por comportamentos que a gente vai chamar reacionais. Algum estar sofrendo no seu relacionamento, não ter suas necessidades atendidas ou como uma forma de retaliação. Na maioria das vezes, em mais de 85% dos casos, esta mulher, quando às vezes realmente não quer, ela tende a separar. E o homem ele tende a manter essa relação
e desenvolver as suas insatisfações em relações paralelas. A mulher, quando trai e mantém, né, trair, na verdade, ter que manter, ela geralmente o faz por conta de estar insatisfeita com alguma demanda. Agora, as traições, elas envolvem apenas o sexo ou não? Vamos lá. Do ponto de vista civil, se a gente pensar do ponto de vista civil, há de haver a conjunção para se configurar a traição, né? Então, se a pessoa teve contato sexual, ou hoje nós estamos chamando de contato sexual, qualquer ato libidinoso, beijo, por exemplo, hoje pela nova lei pode ser considerado contato sexual, então do ponto civil, sim. Se pensarmos do ponto religioso, isso ainda acaba sendo muito mais complexo ainda. Se nós pensarmos nas palavras de Jesus, quando ele diz que o fato de pensarmos e desejarmos alguém, ali já, né, e aí a gente já vai para um ponto de vista religioso, ali já houve a traição. Então, se o critério for esse, você pensar, desejar alguém que você sabe que aquela pessoa é comprometida, ali, né, do ponto de vista religioso, já haveria um processo de infidelidade. Acho que o que mais dói na infidelidade, assim, pensarmos numa causa específica, teria que ter, né, nós temos várias aí, situações para a gente pensar nessa causa, mas acho que o que dói na infidelidade é o fato de você não saber, de você estar apostando numa relação e acredita que o outro está investindo também tudo que ele tem nessa relação e está havendo um investimento afetivo, um investimento amoroso numa outra pessoa que não é você. E às vezes essa outra pessoa que não é você recebe mais carinho, mais afeto, mais atenção do que você. Acho que talvez o ato sexual talvez não seja o pior da traição. Acho que o pior da traição é quando você está com alguém, né, e passa a dar mais valor, mais atenção a uma outra pessoa que não estava inicialmente nesse contrato. Quanto ao histórico da pessoa, isso conta muito, ou seja, quem pulou a cerca uma vez provavelmente irá trair novamente? Com relação ao comportamento humano, é muito complicado a gente falar de determinismo. A gente não pode falar em determinismo. Se aconteceu no passado, acontecerá no futuro. Agora, se historicamente eu resolvo os meus conflitos amorosos, tendo uma segunda ou terceira relação, é esperado que isso se mantenha ao longo do tempo, que quando no primeiro conflito que vier, esse comportamento ele ocorra. Então, há uma maior probabilidade daqueles que já têm histórico de infidelidade no passado cometerem infidelidades no futuro. Há uma maior probabilidade. Isso não quer dizer que por eu ser um homem fiel até hoje, eu não posso amanhã ser fiel. Isso não quer dizer também que o fato de eu ter sido fiel até hoje, amanhã eu não seja fiel. Doutor, existe algo que possa ser feito para evitar alguma traição ou isso é praticamente impossível? Tem uma fórmula mágica? Diz que não tem cerca para ladrão, você já ouviu essa expressão? Fórmula mágica seria muito bom, né? Já pensou se nós tivéssemos essa fórmula? O valor, quanto que custaria? Mas eu penso que coisas que podem ser muito úteis nesse processo. A primeira é o fato de você manter o diálogo constante. Quando você tem uma relação onde o diálogo ele está sempre presente, isso tende a facilitar o processo. E se você conversa constante com o seu parceiro, você sabe do que ele pensa e ele sabe do que você pensa. Isso diminui muito as chances. Primeiro ponto. Então, manter um canal de comunicação sempre aberto, um canal de comunicação não violento. Falar para o outro que eu sinto, sem necessariamente agredi-lo, e ouvir do outro o que ele sente, sem me sentir agredido por isso. Então, é o primeiro ponto. Depois, né, desse primeiro ponto, acho que a segunda, se a gente pensasse nessa fórmula mágica, o segundo componente é a alteração comportamental. Geralmente, quando existe um comportamento, quando inicia-se a fidelidade, o comportamento do parceiro ele muda os horários, muda a maneira de falar, muda a paciência, muda a resiliência, muda a atenção. Há uma mudança comportamental, né? Então a gente percebe que geralmente
quando existe um outro afeto ali, o comportamento daquele sujeito muda. Então, estou numa relação onde o outro mudou de uma maneira, se tornou mais frio comigo. E seu motivo aparente, né? Não dei um motivo para isso. E eu estou com a comunicação com esse outro ruim, isso pode ser um sinal, né, de que tem mais alguém nesse terreno. Ok. Para finalizarmos, qual a mensagem que o senhor deixa para o nosso telespectador da TV Outro Nível, que pode nos acompanhar no YouTube? E sempre não esqueça de dar o seu joinha, deixar o seu like, compartilhar as nossas reportagens, porque isso fortalece e muito o nosso canal. Qual a mensagem, portanto, doutor? A primeira, você tem bom gosto, tá antenado num bom canal, parabéns pelo seu bom gosto. Seria muito bom, né? Acho que é um dos temas que a gente pensa sobre a nossa vida como um todo, né? Como estabelecer relacionamentos que a gente confie, né? Que são fiéis. E é muito difícil, assim, por mais amor que haja, porque muitas das vezes a gente acaba pensando que infidelidade às vezes tem uma relação com a falta de amor. E às vezes há muito amor e ainda assim pode haver tropeços, né? Então, não tem uma fórmula 100% de você se blindar contra isso. Mas eu acredito que cada um de nós, se passarmos a nos conhecermos e nos permitir conhecer o outro e manter esse canal de comunicação aberta, nós temos chances de não construir relações perfeitas, mas relações saudáveis. E essas relações saudáveis, elas podem passar a vida toda sem que haja infidelidade. Eu não estou falando somente de infidelidade, porque a gente acaba entendendo que o outro me trai quando ele sai com alguém. E às vezes as infidelidades estão por outras coisas, por objetivos de vida, por sabotagem, por falta de respeito, né? Talvez, conhecendo a mim mesmo, conhecendo ao outro, estabelecendo um canal de diálogo permanente, de comunicação assertiva, eu possa aí ser um caminho para vir construir relações sólidas, né? Não digo perfeitas, mas sólidas, que você pode se firmar nela ao longo da sua vida, né? E se você conseguir conseguir construir isso na sua vida, você é um vitorioso. Ok, portanto, aqui conversamos com o doutor Nilson Muniz, ele que é psicólogo, está aqui cedendo um pouco do seu tempo para dar algumas explicações para você acerca da traição. O que você pensa a respeito? Vá lá, deixe seu comentário, que é muito importante para a gente. E como falei agora há pouco, compartilhe as nossas reportagens. Deixe o seu like, o seu joinha e fortaleça o nosso canal. Um grande abraço e até o próximo encontro.